Bom dia, pessoal. Hoje, na aula de física, nós trataremos do quarto assunto. Falaremos da força resultante. Vocês devem estar pensando que eu estou ficando louco. Afinal, nós já falamos de força resultante lá na segunda lei de Newton. Pois é, mas agora a gente vai abordar ela de um jeito diferente. Em primeiro lugar, eu gostaria de definir o que é força. Força é um dos conceitos fundamentais da mecânica. E ela está ligada às leis de Newton. Lembra da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração? Pois bem, a força é uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando a sua velocidade. É isso aí. Bom, como assim que ele altera a inércia de um corpo? Se um corpo está em movimento e eu começar a aplicar uma força contrária ao movimento, eu faço esse objeto parar. Quando um objeto está parado e eu aplico uma força nele, ele começa a se movimentar. Isso que se chama quebrar a inércia. Outra coisa que a força faz é deformar objetos. Vocês já amassaram uma latinha de alumínio alguma vez? Então, quando vocês aplicam a força, ela se deforma, ela fica virando quase um papel. E o papel também. Se vocês aplicaram uma força nele, vocês deformaram o papel. Vocês já aplicaram uma força no elástico também? Quando vocês puxam muito o elástico, ele não vai ficando fininho, ele vai sofrendo uma deformação. Então a força, ela tem a capacidade de deformar os corpos. Mas vamos então definir também o que é massa. Lembra da aula passada? Massa é a quantidade de matéria de um corpo, certo? Quando eu vou na farmácia, eu meço a minha massa. Ela nunca muda. É a quantidade de matéria que eu tenho no meu corpo. Vamos supor que meu corpo, o meu, tá? Na verdade, o corpo de todo mundo. Nós temos uma cabeça, perna, braços. Imagine que na Terra eu tenho tudo isso, certo? Quando eu vou para um outro planeta, a minha massa é igual, minha quantidade de matéria é igual. Por quê? Vocês já pensaram, se eu for para outro planeta eu vou perder um braço? Vou ficar sem uma perna? Ou seja, minha quantidade de matéria ela vai mudar? A resposta é não. Então, ó, a massa é a quantidade de matéria, ok? E ela é medida em quilogramas no Sistema Internacional. Bom, nós sabemos calcular a força resultante de um corpo, né? Mas o objetivo dessa aula é calcular de uma maneira diferente, vocês vão entender o porquê. Nós vimos através da segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes aceleração. A unidade de força é o Newton. Olha lá, ó. Quanto vale a força resultante? Imagine que eu tenha um bloquinho, ele esteja sendo puxado por duas forças, uma de 100 Newton para a direita e outra de 100 Newton para a direita. Qual é a força resultante dessas duas forças? E outra pergunta, para que lado esse bloquinho vai se movimentar? Ele vai para a direita ou vai para a esquerda? Bom, a gente está aplicando forças para a direita, então ele vai para a direita. E a força resultante é a soma das duas. Olha só que legal. 200 newtons. Eu posso representar ela como se fosse uma única força, ok? Por enquanto, nós só vamos ver esse conceito. Olha lá, ó. Qual o valor da força resultante agora? Eu tenho um bloquinho e está sendo aplicada uma força de 100 newtons para a direita e outra de 200 newtons para a direita. Bom, eu sei que ele vai se movimentar para a direita, mas a força resultante ela é a soma das duas. Então, nesse caso, a força resultante é uma força de 300 newtons. Bom, agora para ficar um pouco mais divertido, vamos colocar aí o Goku e o Vegeta, tá? Olha lá, ó. O Vegeta tá puxando a caixa para a direita e o Goku tá puxando a caixa para a esquerda. Lembramos que o Vegeta ele está transformado em Super Saiyajin, tá? O Goku não. Então o Vegeta ele aplica uma força de 400 newtons para a direita. E o Goku está puxando com a nuvem voadora
a caixa com 200 newtons para a esquerda. A minha pergunta, para qual lado a caixa vai? Para o lado do Vegeta ou para o lado do Goku? Quem respondeu para o lado do Vegeta acertou. Olha só, simplificadamente, eu posso desenhar o esquema assim: 400 para a direita e 200 para a esquerda. Ela vai para a direita, mas como que eu calculo a força resultante? Fica aquela coisa, né? Antes a gente somava, porque as duas estavam no mesmo sentido. Lembra do começo da aula? E agora elas estão em sentido opostos. Se nos mesmos sentidos a gente somava, quando a gente tem os sentidos diferentes, a gente subtrai. Olha só. Então a força resultante é igual a 400 menos 200. Isso é igual a 200 newtons. 200 newtons para a direita. Tudo bem? O legal de fazer videoaula é que vocês podem rever esses slides e tentar entender, ouvindo várias vezes a explicação, tá? Olha lá agora, ó. Goku e Vegeta, eles estão puxando para a direita com duas forças, cada um com 200 newtons, ok? Bom, para qual lado que vai a caixa? Para a esquerda ou para a direita? Quem respondeu que a caixa vai para a direita está certo. Olha lá. Então, é como se eu tivesse uma força resultante, ou melhor, duas forças de 200 newtons. A minha força resultante é a soma das duas, 200 mais 200. Isso é igual a 400 newtons para a direita. No final, eu posso substituir isso por uma única força, ok? Bom, vamos seguir no nosso raciocínio aqui de força resultante. Eu acredito que vocês estejam aprendendo. Vocês são muito espertos. Olha lá agora, ó. Agora ficou legal. Agora ficou bacana. Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma caixa aqui no meio, um bloquinho, tá? Esse bloquinho ele é meio retangular, tá? E aí eu tenho o Goku puxando para a direita e o Vegeta puxando para a direita. Para a esquerda eu tenho o Homem de Ferro e o Batman puxando. Olha lá, ó. O Goku está aplicando uma força para a direita de 200 newtons. O Vegeta aplica uma força para a direita de 200 newtons. O Capitão América, ele aplica uma força para a esquerda de 300 newtons. E o Batman, ele aplica uma força de 100 newtons para a esquerda. Qual é o time vencedor? Para que lado que vai essa caixa? Para o lado do Goku e do Vegeta ou para o lado do Capitão América e do Batman? Bom, a gente precisa saber. E como a gente vai saber? Achando a força resultante. Olha só. Tem 200 para a direita e outros 200 para a direita. Na esquerda eu tenho os 300 e os 200. Vamos tentar calcular a força resultante para a direita e a força resultante para a esquerda. Olha lá. A força resultante para a direita, para a esquerda, me desculpem, tá? Ela é igual a 300 mais 100. Ela tem um valor de 400 newtons, ok? Para a esquerda, né? Então, a força resultante para a esquerda é de 400 newtons. Vamos calcular agora a força resultante para a direita. Olha lá, ó. FR é de força resultante, tá? É 200 mais 200. Olha lá, isso também dá 400 newtons. Ou seja, está sendo aplicado para a direita uma força de 400 e para a esquerda uma força de 400 newtons. Bom, elas estão no sentido opostos. Então, para eu achar a força resultante total do sistema, eu tenho que fazer pela formulinha. Força resultante é a de 400 menos a outra de 400. Essa vermelhinha é a da direita. Essa azul aqui embaixo é da esquerda. 400 menos 400 é zero. Significa que a caixa não vai se movimentar. Ela vai ficar parada. Vocês podem perguntar, como assim, professor? É verdade, uma força anula a outra. Ou seja, a força resultante é igual a 0 newtons. Ok? Entenderam? Quando elas estão indo para a mesma direção, nós somamos. Quando ela está em direções diferentes, nós subtraímos. Mas se a gente tiver várias forças de um lado,
A gente precisa somar elas primeiro, depois somar as do outro lado e ver a diferença entre as duas, para saber para que lado a caixinha vai e qual a intensidade da força resultante. Olha lá, olha esse exemplo aí, ó. Ele é um desafio, tá bom? Ele é um desafio que eu vou deixar para vocês resolvam na casa de vocês e me enviem. Olha lá, ó. Essa é uma caixinha e eu tenho as seguintes condições. O Goku, ele aplica uma força de 500 newtons, tá? O Homem de Ferro, ele aplica uma força de 400 newtons. Estão vendo o Homem de Ferro aí, né? Que é o segundo, é o de baixo. O Capitão América aplica uma força de 500 newtons. E o Vegeta aplica uma força de 400 newtons. Agora eu vou perguntar para vocês, qual é o valor da força resultante? Bom, façam aí, ok? Para que lado a caixa desliza? Para a esquerda ou para a direita? Vamos supor então que agora é uma parte mais matemática. Olha lá, ó. Supondo que essa caixa tenha 9 quilogramas e usando a segunda lei de Newton, qual é a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes a aceleração. Nós temos a força, você calculou a força no item A, certo? Você tem a massa da caixinha e eu quero saber qual é a aceleração da caixa. Tudo bem? Copie a formulinha, substitua os valores e encontre o valor da aceleração. No final, tire uma foto e mande para mim esses exercícios. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula intuitiva com os personagens de quadrinho e que tenham aprendido a calcular a força resultante na física de um jeito diferente. Ok? Obrigado e até a próxima!